Olá meninos, tudo bem? Então vamos lá para a nossa segunda aula. Ainda sobre os domínios morfoclimáticos, hoje nós vamos falar sobre o último domínio, o domínio das araucárias. Principal bioma é Mata das Araucárias, floresta úmida com temperaturas baixas, clima ameno, chuva bem distribuída, vegetação é a araucária ou pinheiro do Paraná. Ela apresenta 3 estratos. O que é isso? 3 níveis de altura da vegetação. Alguns mais altos, né? Que aqui nós estamos falando das copas das araucárias, essas aqui de cima. Os densos, que são os arbustos, e os mais baixos, que são as plantas rasteiras. Então, ela apresenta esses 3 estratos que são as características das árvores dessa região, né? Umas mais altas, outras médias e outras rasteiras, né? Então, né, neste domínio, a temperatura é baixa, né? A floresta é muito úmida, o clima é ameno, é bem agradável e a chuva é distribuída no decorrer do ano, tá? Então, chove o ano inteiro, é bem distribuído. E essa vegetação é bem típica dessa região, né? Por isso o nome de Mata das Araucárias, né? Ou Pinheiro do Paraná. Próximo. Agora nós vamos falar das faixas de transição. Lembra quando eu falei que tem os domínios e entre eles tem uma faixa de transição? Nessas faixas de transição é a mistura desses domínios, né? Desses 2 biomas que separam cada domínio. Agora nós vamos falar sobre o Pantanal Mato-Grossense. Próximo. Então, é alagamento periódico. Então, tem um período em que o nível do mar sobe e alaga toda a região. O domínio é amazônico e cerrado. O que é isso? É a mistura, né? Então, tem desses 2 domínios, tanto o domínio amazônico quanto o domínio cerrado no Pantanal Mato-Grossense. Por isso que é chamado de faixa de transição. Os verões úmidos e quentes, invernos secos e frios, o solo pouco permeável, baixa fertilidade quando está alagado. Então, quando chove muito, está todo alagado, consequentemente, esse solo não é bom para o plantio, né? E para algumas vegetações. A biodiversidade lá é riquíssima. E tem 2 períodos, os períodos de cheia, que é quando alaga tudo, vocês estão vendo aqui os animais, né? As pessoas passando por dentro dessa água, e o período de vazante, que é quando essa água diminui, né? Abaixa o volume de água e os animais começam a percorrer, a se alimentar, a se reproduzir. Então, neste período, quando a maré sobe e alaga toda a região, é chamado de cheias. Depois tem um vazamento, que é quando tem um período de estiagem, parou de chover, chamado de vazante, que é a época bem propícia para a reprodução, para o cultivo. Nessa época, o solo fica mais fértil e assim mais favorável para o plantio. Tudo bem? Vamos lá? E agora nós vamos falar sobre o ecossistema aquático. O Brasil apresenta uma abundância em reservatório de água, então tem vários reservatórios de água no Brasil, uma grande quantidade de água, tanto água doce quanto água salgada. Então, a água doce está dividida em 2 tipos: a água corrente, que são os rios e os córregos, a água parada, que são os lagos, lagoas, açudes e reservatórios, né, que foram construídos pelo homem. E a água salgada está dividida em mares e oceanos. 70% da superfície da Terra é composta por água. Então, é uma quantidade muito grande de água e assim, então, uma quantidade muito grande de animais que vivem nesse ecossistema, tá? Então, o ecossistema de água doce é diferente do ecossistema de água salgada, tá? Cada animal ele é propício para essa região. E aqui os manguezais, tá? Os manguezais, dia 26 de julho, eles comemoram um dia de preservação dessa região, tá? É a transição, assim como eu falei do Pantanal Mato-Grossense, aqui nós estamos falando do manguezal, que também é uma faixa de transição de ecossistema terrestre e marinho, tá? É a abundância de seres vivos, ambientes naturais mais produtivos do nosso país, o solo é lama, inundado 2 vezes por dia, então a maré sobe, inunda tudo.
A água salobra, o que é isso? É a água quando mistura a água do mar e a água doce, né? A água salgada e a água doce. O teor de oxigênio fica lá embaixo, então não é propício para a vegetação. A vegetação tem que ser adaptada a essa região. O que é essa adaptação? Vocês estão vendo essas raízes longas aí para fora? Elas estão buscando oxigênio, porque na parte interna do solo, que é lama, a água é salobre e ele não consegue retirar os nutrientes suficientes e também respirar, fazer a fotossíntese, tá? E nessa região tem o extrativismo de animais. O que é isso? Eles retiram os crustáceos, né, dessa região. Então ela é muito rica quanto a esse extrativismo de animais, tá? Próximo. Então, gente, nossa aula foi bem rapidinha. É só para dar continuidade dos domínios, tá? Então, olhem os domínios, continue com o último domínio que eu falei, essas duas faixas de transição, prestem atenção e respondam a atividade que logo mais eu vou deixar lá no Classroom, tá bom? Um abraço, obrigada. E eu quero deixar esse salmo aqui, o Salmo 5, versículo 12. Pois tu, Senhor, abençoa os justos, o teu favor o protege como um escudo. Então, fiquem em paz. Só para não esquecer, as atividades estão no livro, tá? Nas páginas 200 a 204.